Nosso planeta é cheio de maravilhas selvagens, mas algumas das criaturas mais impressionantes de todas são aquelas que surgem em tamanhos gigantescos. A natureza criou animais tão grandes, tão estranhos e tão poderosos que parecem coisa de outro mundo. Graças às câmeras e aos drones, hoje conseguimos ver esses animais de perto como nunca foi possível antes. E agora vamos contar os 20 maiores animais já registrados em vídeo. Número 20. O orangotango. Esse aqui vai te fazer olhar duas vezes. Registrado perto de uma vila isolada, esse orangotango gigante era tão grande que muita gente achou que estava vendo o pé grande. Mas não, ele é real e é um dos primatas mais fortes da natureza. Orangotangos são os maiores animais arborícolas do mundo. Um macho adulto pode chegar perto de 1,5 metro de altura e pesar entre 40 e 90 quilogramas. As fêmeas costumam ser menores, mas ainda são bastante fortes. O maior orangotango já registrado se chamava Ko e vivia em Bornéu. Tinha mais de 1,60 metro de altura e pesava cerca de 110 quilogramas. Mas eles não são só grandes, também são incrivelmente inteligentes. Nas florestas de Bornéu, já foram vistos usando gravetos para pegar insetos e até folhas como guarda-chuvas para se proteger da chuva. Diferente dos chimpanzés e gorilas, que vivem em grupos, os orangotangos são solitários. As mães criam seus filhotes sozinhas e os adultos passam a maior parte da vida balançando de galho em galho com seus braços longos e fortes. E se você achava os orangotangos grandes, conheça o primo ancestral deles, o Gigantopithecus. Esse macaco pré-histórico viveu há cerca de 1 milhão de anos na Ásia. Media mais de 3 metros de altura e pesava mais de 5.500 quilos. Um verdadeiro gigante ambulante. Os cientistas acreditam que foi o maior primata que já existiu, mas infelizmente já está extinto. Número 19. O pangolim. À primeira vista, parece que esse animal está usando uma armadura, mas ele é real e se chama pangolim. Eles são os únicos mamíferos do mundo completamente cobertos por escamas rígidas sobrepostas. Essas escamas, feitas de queratina, o mesmo material das nossas unhas, servem como proteção contra predadores. Conhecidos também como tamanduás escamosos, eles usam línguas compridas e pegajosas, que podem chegar a 40 centímetros para cavar cupinzeiros e formigueiros. Dependendo da espécie, podem medir de 30 centímetros a mais de 1 metro de comprimento. Vivem principalmente em florestas quentes e áreas de pasto na África e Ásia, e são ativos à noite. Em vez de depender da visão, confiam no olfato apurado para encontrar comida no escuro. Apesar da aparência de bicho de fantasia, os pangolins estão em grave perigo. São os mamíferos mais traficados ilegalmente do planeta, caçados por sua carne e pelas escamas, que são falsamente consideradas medicinais. Isso mostra como esses animais são incríveis e vulneráveis. Se quisermos que as próximas gerações os vejam na natureza, precisamos protegê-los agora mais do que nunca. Número 18. Zeus, o cavalo Shire. Esse cavalo não só chamava a atenção, ele quebrou recordes. Zeus era um cavalo da raça Shire, e definitivamente não era um garanhão qualquer. Tinha mais de 2 metros de altura até os ombros, mais alto que a maioria das pessoas, e pesava quase 1.300 quilos. Com esse tamanho, parecia mais um tanque ambulante do que um animal de fazenda. Cavalos da raça Shire são uma das maiores raças de cavalos do mundo. Originários da Inglaterra, foram usados por séculos para trabalhos pesados como puxar carroças, arados e carruagens. Zeus era a prova viva da força dessa raça. Mas não se engane pelo tamanho. Zeus era calmo, dócil e famoso por sua personalidade doce. Muitas pessoas ficavam impressionadas com o comportamento dele, especialmente porque cavalos gigantes são, geralmente, difíceis de controlar. Zeus foi comparado a outros cavalos lendários, como Big Jake, o mais alto do mundo, com quase 3 metros, e Samson, também conhecido como Mammoth, o cavalo mais pesado já registrado. Mesmo não vivendo muito tempo após fazer história, o legado de Zeus permanece. Ele mostrou ao mundo como um cavalo Shire pode ser forte, gentil e simplesmente incrível. Essas imagens de Zeus são mais do que impressionantes, são inesquecíveis. Número 17. Blossom, a vaca mais alta da história. Todas as vacas são grandes, mas essa aqui vai te fazer dizer Santa Vaca, literalmente. Conheça Blossom, que entrou para o Guinness World Records como a vaca mais alta já registrada. Ela media incríveis 1,93 m de altura,
mais alta que a maioria dos homens adultos, e pesava cerca de 900 quilogramas, quase o dobro de uma vaca comum. Blossom não só chamava a atenção, ela dominava o pasto. Imagina se aproximar dela e se sentir como se estivesse diante de um pequeno cavalo com chifres? Apesar do tamanho gigante, Blossom era conhecida por ser dócil e tranquila. Viveu uma vida calma em uma fazenda nos Estados Unidos e ficou famosa mundialmente depois de ganhar o recorde. Infelizmente, Blossom faleceu no dia 26 de maio de 2015, após sofrer uma lesão na perna. Mas sua história continua viva como a maior diva bovina que o mundo já conheceu. Número 16. O gorila. Prepare-se, porque esse aqui é um dos maiores e mais fortes mamíferos terrestres do planeta. E quando eles crescem assim, não são só poderosos, são intimidadoras. Esse gorila foi filmado na Índia e parece ter saído direto de um filme. Gigante, musculoso e com uma altura inacreditável. Estima-se que ele tivesse mais de 2,10 metros em pé, mais alto que a maioria dos jogadores de basquete e quase tão pesado quanto um carro pequeno. Gorilas já são naturalmente fortes, mas quando atingem esse tamanho é melhor manter distância. Com braços grossos, peitorais largos e uma força de pegada absurda, um único movimento errado pode ser perigoso. Mas calma, eles não são monstros. Na verdade, são criaturas tranquilas e muito inteligentes que vivem em grupos familiares e preferem ficar na deles. Na natureza, comem principalmente frutas e plantas e só ficam agressivos quando se sentem ameaçados. Mesmo assim, ver um gorila desse tamanho de perto é algo que marca para sempre. E aí, imagina essa cena. Um gorila adulto em campo aberto contra 100 homens adultos. Quem você acha que ganharia? Conta pra gente nos comentários. Número 15. A cegonha bico de sapato. Já viu uma ave que parece que começou uma guerra só pelo som que faz? É exatamente isso com a cegonha bico de sapato. O chamado dela soa como tiros. E não é só o som que impressiona, a aparência também dá medo. Com entre 1,20 m e 1,50 m de altura e uma envergadura de quase 2,40 metros, essa ave parece ter saído da era dos dinossauros. Mas o que realmente chama a atenção é o bico em forma de sapato, com mais de 20 centímetros de comprimento. É praticamente uma arma. Ela usa esse bico gigante para capturar peixes, sapos, filhotes de crocodilos e até pequenas aves, esmagando tudo com um único golpe. São mestres da emboscada. Ficam imóveis por longos períodos e de repente atacam em um piscar de olhos. Mesmo podendo voar, seus batimentos de asas são lentos e pesados, o que reforça ainda mais sua aparência pré-histórica. Não é à toa que muita gente chama essa ave de fóssil vivo, mas, como muitos animais selvagens, a cegonha bico de sapato corre perigo. Seu habitat pantanoso na África Oriental está diminuindo, e seu futuro na natureza é incerto. Se algum dia você encontrar uma dessas, ao vivo ou na tela, pare por um instante. Você estará diante de uma das aves mais únicas e assustadoras que ainda caminham sobre a Terra. Número 14. Aragon, o touro belga. Você já ouviu falar de fisiculturistas? Mas já viu uma vaca que parece ter saído direto da academia? Conheça Aragon, considerado o touro mais musculoso do mundo. E basta olhar para entender o porquê. Aragon é da raça Belgian Blue, uma linhagem de gado como nenhuma outra. Eles possuem uma mutação genética rara chamada dupla musculatura, que faz os músculos crescerem sem parar. É como se o interruptor do crescimento muscular tivesse quebrado. O resultado? Ombros enormes, costas largas, pernas super definidas e um corpo tão bombado que parece editado. Aragon não anda, ele desfila, como um tanque de músculo ambulante. Touros Belgian Blue como eles podem passar facilmente dos 900 kg e ainda têm muito menos gordura que outras raças. Mas tanta força também traz alguns problemas. Muitos filhotes precisam nascer por cesariana, já que o parto natural é quase impossível quando o bezerro nasce do tamanho de uma geladeira. Mesmo com esses desafios, essa raça continua popular na pecuária por crescerem rápido e com muita massa muscular. Mas Aragon é um caso à parte. Uma verdadeira fera viva feita de músculo e potência. Número 13. A ariranha gigante. Essa você não vê todo dia, uma onça pintada perdendo para uma lontra. No Pantanal brasileiro, pesquisadores flagraram uma cena inacreditável. Duas irmãs onças, chamadas Madrosa e Jaju, encontraram o que parecia ser um alvo fácil, uma ariranha solitária. Mas o que aconteceu em seguida chocou todo mundo. A lontra não fugiu. Ela enfrentou,
e em segundos o bando inteiro apareceu. As ariranhas podem medir até 1,80 m e pesar cerca de 35 kg. Elas são rápidas, ferozes e perfeitamente adaptadas à vida na água. Com corpo alongado, pés palmados e muita agilidade, são excelentes nadadoras e caçadoras. Tribos locais as chamam de onças d'água, por causa de como atacam, se movem e defendem sua família. Vivem em grupos familiares chamados jangadas, e quando uma está em perigo, as outras aparecem prontas para lutar. E foi exatamente isso que aconteceu. Juntas, as ariranhas expulsaram as duas onças, um dos predadores mais temidos das Américas. Não só protegeram seu lar, elas dominaram. A caçada virou uma lição de coragem e união. Naquele momento, o rio não era das onças. Era das lontras, número 12, o coelho gigante. Quando você pensa em coelho, imagina algo pequeno, fofo e que cabe no colo, certo? Então pense de novo. Conheça Darius, um coelho tão grande que poderia ocupar seu sofá inteiro. Mas ele não é qualquer coelhinho. Darius é um coelho gigante continental. E com apenas 1 ano de idade, já media mais de 1,10 m de comprimento. Isso mesmo, um coelho do tamanho de uma criança. E o mais impressionante é que ele ainda nem estava completamente crescido. O pai dele era ainda maior, com mais de 1,20 m de comprimento e mais de 5 anos de idade. Darius estava correndo para ultrapassar o pai. Coelhos dessa raça geralmente ficam bem grandes, mas não tanto assim. Coelhos com mais de 1 metro são raros, e quase ninguém vê um de quase 1,20 m. Apesar do tamanho fora do comum, Darius é gentil e adorável como qualquer coelho de estimação. Adora legumes, carinhos e já virou celebridade entre os fãs de coelhos pelo mundo. Se você achava que já tinha visto um coelho grande, Darius vai fazer você repensar tudo. Número 11. Cassius, o crocodilo. Agora imagine estar ao lado de um crocodilo maior que um carro. Esse é Cassius, o maior crocodilo já mantido em cativeiro. Esse monstro mede inacreditáveis 5,5 metros de comprimento e pesa mais de 1.300 kg. Pensa bem, ele é mais pesado que uma caminhonete e quase do mesmo tamanho. Cassius vive na Austrália, em um cercado especial construído só para ele. E, sinceramente, não é o tipo de lugar onde você vai querer passar a tarde. A não ser que goste de viver perigosamente. Um movimento em falso e já era. Crocodilos já são alguns dos répteis mais fortes da Terra, com mandíbulas esmagadoras e reflexos extremamente rápidos. Mas Cassius está em outro nível, um verdadeiro dinossauro vivo, uma lenda no mundo dos répteis. A maioria das pessoas nunca verá um crocodilo desse porte na vida. E para ser sincero, talvez isso seja até bom, porque ao lado de Cassius, você percebe rapidinho uma coisa. Você definitivamente não está no topo da cadeia alimentar. Número 10. Godzilla, o pastor caucasiano. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas e se o seu cachorro fosse do tamanho de um urso? Conheça Godzilla, nome verdadeiro, Zafir. Um pastor caucasiano tão gigantesco que parece ter saído de um filme de fantasia. Esse cão não é apenas grande, ele é quase 10 vezes maior que um cachorro doméstico comum. Sim, você ouviu certo. 10 vezes. Pastores caucasianos foram criados originalmente para proteger rebanhos nas montanhas do leste europeu e da Rússia. Por isso são fortes, corajosos e enormes. São verdadeiros guardiões natos, sempre alertas e prontos para proteger. Mas o mais curioso é que por trás de toda essa imponência, eles também são leais, amorosos e incrivelmente gentis com suas famílias. Godzilla é o exemplo perfeito desse equilíbrio. Num momento ele está imponente ao lado de adultos, parecendo um urso de verdade. No outro, deita a cabeça no colo de alguém como um cão de pelúcia gigante. Ver um cachorro desse tamanho ao vivo parece até mentira. Com patas do tamanho de pratos, um latido que faz as janelas tremerem e uma presença que intimida qualquer um, ele também tem um coração tão grande quanto o corpo. Porque até os gigantes mais ferozes podem ser doces no fundo. Número 9. A lula gigante. O que você faria se um monstro marinho passasse nadando bem ao seu lado? Foi exatamente essa a sensação que muitas pessoas tiveram quando uma lula gigante apareceu perto da superfície. Um evento raro que deixou todos de queixo caído. Normalmente, essas criaturas vivem nas profundezas dos oceanos, muito além do alcance humano. Então, quando uma aparece perto da costa, parece que uma lenda ganhou vida. Essa lula foi estimada em cerca de 3,60 metros de comprimento. E acredite, ela ainda era jovem. As adultas podem ultrapassar 12 metros.
Com tentáculos longos e enrolados e olhos enormes, não é surpresa que tenha inspirado lendas como o Kraken, o monstro marinho que, segundo os marinheiros, arrastava navios para o fundo do mar. E quando você vê uma dessas ao vivo, é fácil acreditar nessas histórias. Apesar de não ter atacado ninguém, sua simples presença foi o suficiente para paralisar quem a viu. Ela parecia algo antigo, poderoso e envolto em mistério. Momentos assim nos lembram que o oceano ainda guarda criaturas incríveis, e que talvez algumas lendas sejam mais reais do que imaginamos. Número 8. O tamanduá-bandeira gigante. Na natureza, qualquer coisa pode acontecer, e às vezes o mais impressionante é quando nada acontece. Um fotógrafo observava calmamente um tamanduá-bandeira no Pantanal brasileiro quando algo inesperado surgiu ao fundo. Uma onça pintada macho, avançando sorrateiramente, passo a passo. Todos acharam que o ataque era certo, mas de repente, a onça apenas parou e ficou olhando. Por incrível que pareça, isso não é tão raro assim. Pesquisadores explicam que as onças costumam preferir presas maiores, como capivaras, jacarés ou queixadas. Animais que fornecem mais energia pelo esforço da caça. Sorte do tamanduá. O tamanduá-bandeira é uma criatura fascinante. Pode chegar a 2,40 metros de comprimento e pesar cerca de 65 quilogramas. Não tem dentes, mas tem uma língua longa e pegajosa que pode capturar milhares de formigas e cupins em minutos. Apesar da aparência pacífica, tem garras fortes e pele grossa para se defender se necessário. Nessa cena rara, a onça escolheu não atacar, e o tamanduá saiu andando tranquilamente. Uma lembrança poderosa de que, mesmo na selva, força nem sempre é sinônimo de combate. Às vezes, é saber a hora de não lutar. Número 7. O canguru vermelho, a máquina muscular da Austrália. Imagina dar de cara com um canguru mais alto que você, mais forte que um fisiculturista e pronto para brigar. Bem-vindo ao mundo do canguru vermelho, o maior e mais forte marsupial do planeta. No interior da Austrália, esses cangurus podem atingir quase 2 metros de altura e pesar mais de 90 quilogramas. E metade desse peso é puro músculo. Mas esse porte todo tem função. Os machos lutam entre si pelo direito de se reproduzir. Eles literalmente boxeiam, com socos, chutes e empurrões com as patas traseiras, tipo um UFC de pelos e rabo. Quanto mais forte e musculoso o macho, maiores as chances de vencer a luta e conquistar a fêmea. O jeito que eles se movem também é curioso. Apoiam os braços no chão e impulsionam as pernas para frente, numa mistura de flexão, pulo e agachamento. Cada salto fortalece ainda mais seus músculos. E quando se fala em lenda, ninguém supera Roger. O canguru vermelho mais famoso do mundo. Ele vivia no santuário Kangaroo Sanctuary em Alice Springs e ficou viral em 2015, depois que um vídeo mostrou ele esmagando um balde de metal com as patas. Roger tinha mais de 2 metros de altura e parecia um lutador profissional com pelos. Com peito largo e braços impressionantes, era conhecido por dominar os outros machos e proteger seu espaço como um verdadeiro alfa. Ele não era só forte, era inesquecível. Número 6. Jimbo, o urso gentil gigante. Esse é um urso que você jamais vai esquecer. Conheça Jimbo, um lendário urso Kodiak que vivia em um centro de vida selvagem em Otisville, Nova York. Ele não era só grande, era imenso. Jimbo pesava mais de 650 quilogramas e media quase 2,70 metros em pé. Um dos maiores ursos já mantidos em cativeiro. Mas apesar do tamanho, Jimbo não era assustador. Era carinhoso. Tinha uma ligação comovente com seu cuidador, Jim Kowalczyk, que o criou desde filhote. Jim e sua esposa Susan administram um santuário para animais resgatados, principalmente os grandes, que não podem voltar à natureza. Jimbo era mais do que um animal resgatado. Ele era um amigo. Os vídeos dele brincando, recebendo carinho e sendo escovado como se fosse um cão gigante derreteram corações ao redor do mundo. Afinal, não é todo dia que você vê um urso do tamanho de um carro agindo como um bicho de estimação. A amizade entre Jimbo e seu cuidador foi construída com confiança, tempo e muito amor. Uma prova de que até os animais mais selvagens podem se sentir em casa quando recebem compaixão. Infelizmente, Jimbo faleceu em 2018, aos 24 anos. Mas para os milhões que o viram online, ele não era apenas um urso. Era um gigante gentil. E um símbolo vivo do que o carinho pode fazer. Número 5. Zeus, o cachorro. Agora imagine entrar na sua cozinha e encontrar um cachorro alto o suficiente para beber direto da pia.
sem precisar pular. Essa era a vida com Zeus, o cachorro mais alto já registrado no Guinness World Records. Zeus não era apenas grande, ele era um gigante. Esse dog alemão media mais de 2 metros em pé sobre as patas traseiras e pesava cerca de 70 quilos. Isso é mais do que muitos adultos, e mais alto que a maioria deles também. Zeus era tão alto que dispensava vasilha de água. Ele simplesmente ia até a pia, encostava e bebia como se tivesse sido feita sob medida. Mesmo com esse tamanho imenso, Zeus era conhecido por ser dócil e tranquilo. O típico gigante gentil. Tornou-se uma celebridade mundial e encantava todos que o conheciam. Infelizmente, Zeus faleceu em 2014 por causas naturais, mas seu legado permanece, como um dos cães mais impressionantes que o mundo já viu. Então, da próxima vez que alguém perguntar quem é um bom menino, a resposta é clara: Zeus. Número 4. A coruja das torres eurasiática. Coruja das neves. Já pensou caminhar por uma floresta escura e, de repente, dar de cara com um pássaro tão grande que parece ter saído de um filme de fantasia? Empoleirada bem alto, com olhos laranja brilhantes e um olhar que atravessa a noite. Essa é a coruja das torres eurasiática, a maior coruja do mundo. Essa ave poderosa pode chegar a uma envergadura de quase 2 metros e pesar até 4,5 kg. Isso é maior que muitos cães pequenos, e muito mais assustador quando voa silenciosamente sobre sua cabeça. Com penas espessas, garras enormes e um olhar intenso, essa coruja nasceu para dominar a noite. Caça principalmente à noite, descendo em silêncio sobre coelhos, roedores e até outras aves. Seu voo é tão discreto que a presa nem percebe até ser tarde demais. Diferente de algumas espécies, as fêmeas são geralmente ainda maiores que os machos, verdadeiras rainhas dos céus, e com aqueles chifres de penas e asas largas, ela parece uma mistura de super-heroína e sombra sinistra. Se você acha que essa do vídeo é a maior que já viu, conta nos comentários. Queremos saber sua opinião. Mas uma coisa é certa: depois de ver uma coruja das torres eurasiática, você não esquece mais. Número 3. A arraia gigante de água doce. De longe pode parecer apenas uma sombra se movendo no fundo do rio. Mas não se engane, essa é uma das maiores espécies de peixe de água doce já registradas na Terra. Descoberta no Camboja, essa arraia de água doce pesava inacreditáveis 330 kg. Isso mesmo. E tinha mais de 4 metros de comprimento do focinho à cauda. Essas arraias vivem no rio Mekong, um dos mais ricos e misteriosos do Sudeste Asiático. Com corpos achatados em formato de panqueca e caudas longas parecidas com chicotes, muitas vezes com ferrões venenosos na ponta, parecem criaturas de um filme de ficção científica. A maioria das arraias é bem menor, mas essa espécie impressiona. Costumam ficar escondidas sob a areia ou o lodo no fundo do rio, longe dos olhos humanos. Ver uma desse tamanho é raríssimo. E, segundo cientistas, é um bom sinal, porque animais tão grandes só sobrevivem em ambientes com água limpa e alimento em abundância. Mas aqui vem a má notícia. Essas gigantes gentis estão ameaçadas. Poluição, pesca predatória e destruição de habitat colocam sua sobrevivência em risco. Por isso, essa descoberta foi tão importante. Uma lembrança de que proteger rios como o Mekong é essencial. E você? Qual foi o maior animal que já viu ao vivo? Conta pra gente nos comentários. Número 2. O rato gigante. 4 vezes maior, 10 vezes mais assustador. Agora, imagine um rato. Pronto? Agora, aumente até ele ficar do tamanho de um gato. Ou até de um cachorro pequeno. Parece cena de filme de terror, né? Mas esse rato gigante é real. Especialistas acreditam que ele seja um rato poché da Gâmbia, uma espécie conhecida por atingir quase 1 metro de comprimento e pesar quase 2 quilos. Isso é 4 vezes maior que o rato urbano comum, daqueles que a gente vê fugindo por becos ou lixeiras. E não, isso não é ilusão de ótica. Esse bicho é de verdade. Os ratos pochês têm patas fortes, caudas compridas e bochechas enormes que podem inflar para guardar comida. Acredite ou não, algumas pessoas os criam como pets. E mais, em partes da África são treinados para farejar minas terrestres e detectar tuberculose. Incrível, sem dúvida. Fofo? Depende do seu gosto, mas sejamos sinceros. Se um desses atravessasse sua sala, você manteria a calma? E aí vai a pergunta. Você teria coragem de criar um rato desses em casa? Comenta aí se você é corajoso o bastante para dizer sim. Número 1. O mastim tibetano, o leão do mundo canino. Esse aqui não é um cachorro comum.
No vídeo de cair o queixo, um mastim tibetano gigantesco aparece tentando sair de uma jaula. E honestamente ele parece mais um leão do que um animal de estimação. Esse cachorro enorme pesa mais de 135 quilos. Quase o mesmo que um jogador profissional de futebol americano. Com sua juba espessa, peito largo e corpo robusto, o mastim tibetano foi feito para proteger. Criados originalmente nas montanhas do Tibete, esses cães protegiam vilarejos, mosteiros e rebanhos de predadores como lobos, leopardos e até ursos. E quando você olha um de perto, entende o porquê. Eles são destemidos, fortes e extremamente leais. Mas não é só músculo. Também são calmos, inteligentes e profundamente conectados com suas famílias. Mas atenção, esse não é o tipo de cachorro que vive bem em apartamento. Ter um mastim tibetano exige espaço, paciência e muito respeito. Ele é um guardião, um protetor e uma das raças mais lendárias do planeta. Agora nos diga, se tivesse a chance, levaria esse gigante gentil para casa? Ou será que teria que trocar a porta da frente por um portão? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!